Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo sob controle? Sejam bem-vindos a mais uma aula. É muito bom ter vocês aqui para mais um encontro e vamos começar com a nossa devocional. Nós vamos estar lendo hoje o texto que se encontra em Romanos, capítulo 8, dos versículos 35 ao 39, que diz assim: Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentaremos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Esta é uma bela passagem bíblica onde o apóstolo Paulo ele vai começar perguntando: quem nos separará do amor de Cristo? E ele vai listar uma série de situações que todos nós estamos propensos a passar. Será que vai ser as tribulações, as angústias, a perseguição, a fome, a falta do que vestir, o perigo, a morte? O que pode nos separar do amor de Cristo? E Paulo vai continuar dizendo que por amor de Cristo enfrentaremos a morte todos os dias, mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. Ele continua dizendo que tem certeza que nenhuma dessas coisas pode nos separar do amor de Deus. Porque quando Cristo muda nossas vidas, ele nos faz nova criatura, nos faz vencer o mundo por meio dele. Mas uma das coisas que conseguimos observar por meio desse texto é que a vida de uma pessoa que deseja servir a Deus, ela não é fácil. Nós precisamos todos os dias lutar contra o pecado, lutarmos contra o mundo e só temos força para fazer isso quando buscamos a Deus de forma constante. Mas apesar de todas as dificuldades, podemos ter a certeza que este é o único caminho que vale a pena. O caminho do Senhor é o caminho que nos possibilita a verdadeira alegria e nos dá a certeza da vitória, a certeza que iremos viver uma vida plena e sem pecados quando Cristo vier nos buscar e nos levar para a vida eterna. E assim como a vida do cristão não é fácil, em meio a todas as dificuldades ele continua perseverando firme na esperança de uma vida melhor. Nós precisamos ter em mente que a conquista dos nossos objetivos não será fácil. Iremos enfrentar dificuldades. Muitas vezes teremos que fazer renúncia, deixar a preguiça de lado, abrir mão de jogar um jogo, de assistir uma série, para estudar, por exemplo. Para conquistar uma vida melhor é preciso lutar por ela. É necessário ser perseverante em seus objetivos, pois as coisas que valem a pena são difíceis de conquistar, mas vale a pena batalhar todos os dias para sermos pessoas melhores, pois no final a luta valerá a pena. Portanto, busque coisas boas para suas vidas. Portanto, busque coisas boas para a sua vida. Pense no que você deseja para a sua vida e nas coisas que você pretende fazer no futuro e comece a buscar os seus objetivos. Lute por ele todos os dias para que assim vocês possam ter sucesso no final da batalha. E lembre-se que vencer a vida é bom, conquistar os nossos objetivos é maravilhoso, mas a nossa alegria só estará completa. Só teremos uma vida plena se Deus for o centro das nossas vidas, pois tudo que é eterno vem de Deus. Vamos estar fazendo uma oração nesse momento, feche seus olhos. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu, obrigado, Senhor, por mais um dia que Tu nos desse, obrigado por mais uma semana, obrigado por esse momento, por esse espaço que o Senhor está nos dando, para estarmos aqui, lendo a Tua palavra, podendo meditar, podendo refletir nela. Senhor, eu te peço que possa estar nos ajudando a mudar as nossas vidas, a estar buscando ser pessoas melhores, a estar buscando te ter nas nossas vidas. Te peço que possa estar conduzindo a nossa aula. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.
Cristo será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Antes de começarmos a aula dessa semana, nós iremos corrigir aquele questionário que eu deixei para vocês na aula passada. Eu já vi que muitas pessoas já responderam, parabéns aí a todo mundo que respondeu, e a gente vai estar fazendo uma pequena correção. A primeira pergunta foi: para os efeitos dessa lei, quem se considera criança e quem se considera adolescente? Quem leu o ECA viu que até 12 anos incompleto é considerado criança. O que é 12 anos incompleto? Seriam 11 anos e 11 meses. E de 12 anos a 18 anos é considerado adolescente. De quem é o dever de assegurar a efetivação dos direitos da criança e do adolescente? É um dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público. Então a gente vê que o dever ele não é apenas de uma pessoa. O dever ele é da família, ele é da comunidade. Todos nós temos o dever de assegurar que os direitos da criança e do adolescente sejam cumpridos. O que são direitos? Eu fiz uma pesquisa no dicionário e a definição do direito é essa que vocês estão vendo aí. A reunião de regras ou de lei que mantém ou regulam a vida em sociedade. Traduzindo isso, o que seria direitos? É aquilo que você pode ou não pode fazer. Aquilo que vai possibilitar com que a gente viva em sociedade. Como posso conhecer os meus direitos? Essa aí vocês já devem estar craque, todo mundo deve saber. Lendo o ECA. E o tema da nossa aula de hoje é a conquista do ECA. O nosso objetivo de aprendizagem é conhecer a história pelos direitos da criança e do adolescente. Prestem atenção nessa frase. Compreender que os direitos da criança e do adolescente são uma conquista no sentido de garantir os direitos fundamentais da sociedade. Por que vocês acham que podemos dizer que o ECA é uma conquista? Por exemplo, na aula passada nós vimos alguns direitos fundamentais presentes no ECA. Vocês entendem que eles são essenciais para a construção da cidadania? Por exemplo, o direito à educação, o direito à saúde, o direito à liberdade de expressão. Todos esses direitos são fundamentais para a construção da cidadania de vocês. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho da história dos direitos da criança e do adolescente aqui no Brasil.
Para isso, a gente vai ter como base um texto chamado Uma Breve História dos Direitos da Criança e do Adolescente do Brasil, escrito por Gisele Weinig Lorenzi. Eu fiz um resumo desse texto dela, mas eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo o texto completo para vocês baixarem e lerem. É pequenininho, tem só 7 páginas, então se vocês tiverem curiosidade, eu aconselho que vocês estejam lendo. A primeira parte da história ela vai começar aí em 1900, mais ou menos no finalzinho do Império, a época dos imperadores Dom Pedro I e Dom Pedro II, e com o início da República. Não se existia registro até o século XX do desenvolvimento de políticas sociais desdenhadas pelo Estado brasileiro. A população economicamente carente era entregue aos cuidados da Igreja Católica através de instituições como, por exemplo, a Santa Casa de Misericórdias. Então, até mais ou menos aí 1900, não existia registros de políticas públicas sociais. Todos os atos sociais eram feitos por algumas instituições. O ensino obrigatório foi regulamentado em 1984. No entanto, a lei não se aplicava a todos, já que os escravos não tinham essa garantia. O acesso também era negado para aqueles que tinham alguma doença contagiosa e para aqueles que não tivessem sido vacinados. Então a gente tem aí o primeiro direito, que foi o direito do ensino, mas como vocês viram, esse direito ele não era dado a todos. Os escravos não tinham esse direito e as pessoas que tinham algum tipo de doença e que não tinham sido vacinadas também não tinham esse direito. Então afetava também a população de baixa renda, que não tinha acesso à saúde, não tinha acesso às vacinas, também não podiam ter esse direito de estudar. Com relação ao trabalho infantil, houve um decreto que estipulou 12 anos a idade mínima para se trabalhar, mas segundo relatos da época, essa lei não era cumprida. Existiam muitos casos de trabalho infantil nas indústrias. Mais na frente, nós tivemos a instituição da República, que foi de 1900 a 1930. O século XX foi marcado no Brasil pelo surgimento das lutas sociais lideradas por trabalhadores humanos. O comitê reivindicava, entre outras coisas, a proibição do trabalho de menores de 14 anos e a abolição do trabalho no turno noturno para mulheres e para menores de 18 anos. E em 1923 foi criado o Juizado de Menores, tendo Melo Matos como o primeiro juiz de menores da América Latina. No início do ano de 1927, foi declarado o primeiro documento legal para a população menor de 18 anos, o chamado Código de Menores. O Código de Menores visava estabelecer diretrizes claras para o trato da infância e juventude excluídas, regulamentando questões como o trabalho infantil. Entre 1930 e 1945, tivemos um período chamado de Estado Novo. Esse período ficou muito famoso pela figura de Getúlio Vargas, o então presidente naquela época. Em 1942, período considerado especialmente autoritário do Estado Novo, foi criado o Serviço de Assistência ao Menor, SAM. Tratava-se de um órgão do Ministério da Justiça e que funcionava com o equivalente do sistema penitenciário para a população menor de idade. Sua orientação era correcional e repressiva. O sistema previa atendimento diferente para os adolescentes autores de atos infracionais e para o menor carente e abandonado. Então a gente vê que esse sistema de serviço de assistência ao menor era um sistema utilizado para punir o menor de forma diferenciada. Redemocratização. Período aí entre 1945 e 1964. Esse período foi após o fim da ditadura da era Vargas do Estado Novo e onde foi estabelecida de novo a democracia. Em 1950, foi instalado o primeiro escritório da Unicef no Brasil. A Unicef é o Fundo de Emergência Internacional das Nações Unidas para a Infância. Esse escritório ficava em João Pessoa, na Paraíba, e o seu primeiro projeto destinou-se à proteção à saúde da criança e da gestante em alguns estados do Nordeste do país.
Após nós tivemos o período do regime militar, e nesse período foi pautado 2 documentos significativos para a criança e para o adolescente. O primeiro, a Fundação Nacional do Bem-Estar, e o segundo, o Código dos Menores de 79. Esse código a gente já conversou um pouquinho sobre ele na aula passada. A Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor tinha como objetivo formular e implantar a Política Nacional do Bem-Estar do Menor. O que era isso? Eles herdaram do SAM, lembra do SAM lá do Estado Novo, o órgão que era utilizado para prender os menores. Eles herdaram os prédios e o pessoal que também trabalhava no SAM para trabalhar nesse novo órgão, na Fundação Nacional do Bem-Estar. E acabou que não mudou muita coisa entre o SAM e a Fundação Nacional do Bem-Estar. Basicamente, continuou sendo a mesma coisa, continuou sendo o mesmo sistema para punir o menor infrator. E o segundo, Código dos Menores de 79, que a gente viu na aula passada, era o código também usado para regulamentar os menores infratores. Na década de 80, após o fim do regime militar, tivemos a abertura política e a nova redemocratização. Esse período foi um período muito importante na discussão dos direitos da criança e do adolescente. Existiam 2 tipos de pensamentos por parte das pessoas. As pessoas que eram a favor da manutenção da Fundação do Bem-Estar, que a gente viu anteriormente, das políticas de punição aos menores infratores, e as pessoas que buscavam a reformulação das leis. E foi com isso que, em 1987, a Assembleia Nacional Constituinte, presidida pelo então deputado Ulisses Guimarães e composta por mais 559 progressistas, com duração de 18 meses, estava lançando, portanto, as bases do Estatuto da Criança e do Adolescente, baseada no teor da Declaração dos Direitos da Criança de 1979 e na Convenção Internacional sobre os Direitos Humanos, aprovada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 1989. E chegamos então à década de 90, na consolidação da democracia. Ocorreu em 13 de julho de 1990 uma grande conquista para a sociedade brasileira, a produção de um documento de direitos humanos que contemplava o que há de mais avançado nas normas internacionais em respeito aos direitos da população infanto-juvenil, o ECA. E até hoje o ECA ele vem se mantendo e vem sendo atualizado todos os anos. Todos os anos existe uma atualização no ECA, todos os anos o ECA é adequado à nossa realidade para melhor proteger as crianças e os adolescentes. Sabemos que ainda há muito a ser feito. Observamos que a jornada foi longa e que ainda precisamos avançar muito para conquistar mais. Então nós observamos que teve aproximadamente 100 anos de luta para que o ECA ele fosse efetivado. Começou um pouquinho antes de 1900 e foi até 1990 quando o ECA finalmente foi lançado e, como eu já falei a vocês, continuou sendo atualizado todos os anos até hoje. Quando olhamos para a nossa comunidade, podemos ter certeza que esses direitos estão sendo garantidos? O que precisamos fazer? Isso aí fica como de reflexão para vocês, tá? Então pensem nisso e até a próxima aula.